Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos vocês, comigo está tudo bem. Espero que todos estejam em paz mental, com paz emocional, todos harmonizados, todos tranquilos, tá certo? Muito axé em nossas vidas. Bom pessoal, hoje eu quero trazer para vocês o mito de Yansan e um pouco da minha impressão sobre esse mito, da minha opinião sobre esse mito, algo pessoal meu, tá certo? Pedindo o agô sempre, pedindo licença aos mais velhos, pedindo licença àqueles que detêm, né, os mitos, os seus segredos. E eu quero trazer aqui também a minha compreensão sobre o mito, lembrando que todos os mitos, eles são como um livro infinito, né? Você pode extrair deles muito conhecimento em várias camadas. Então, muitas vezes, a leitura de cada um de nós sobre um mito pode ser diferente. E aí que está o extraordinário do mito, dele ser esse manancial de conhecimento, esse manancial, essa fonte viva, né? Essa fonte viva de informações que a gente pode beber e muitas vezes ter experiências diferentes, né? Eu posso ter uma experiência lendo ou ouvindo um mito e cada um de vocês pode ter uma experiência diferente. E esse é o bacana do mito, né? É trazer essa oportunidade de todos nós vivenciarmos isso de forma diferente. Mas eu quero trazer aqui um pouquinho daquilo que eu compreendo desse mito. Então, Yansan, como nós sabemos, né, é representado não só pelo vento, pela chuva, mas pelas águas também dos rios em movimento. E representa essa liberdade, essa força da natureza que corre para todos os lados, né? Que é assim o vento, né? A tempestade, mesmo o vento calmo, mas é o deslocamento do ar, né? E Yansan, como uma mulher bonita, né? Ela não se prende, né? Ela não se submete às coisas, né? Muito menos ao homem. Então, ela é um símbolo do feminino mesmo, do lado feminino de Deus, né? E traz essa força divina da mulher, essa força que pode libertar, né? Essa força que pode trazer um impulso, né? Para que a mulher não se sinta presa às situações do dia a dia. Então, Yansan, ela teve vários maridos, ela teve várias relações, ela nunca teve medo de se distanciar, né, de uma relação quando ela via que ela não dava mais frutos, tá certo? Então, ela teve vários maridos. Então, vamos observar como foi essas relações. Então, em um momento ela se relacionou com Ogum. E com Ogum ela teve 9 filhos, tá? E com Ogum ela aprendeu a manejar a espada. Por isso que Yansan é tão guerreira, né? Então ela aprendeu a manejar a espada e manejando a espada ela aprendeu a arte da guerra, a arte da forja, de como construir a espada também. E ali ela se tornou uma grande guerreira, uma grande guerreira mesmo, né? Depois de Ogum, ela se relacionou com Oxaguian. Oxaguian é aquele Oxalá mais novo, né? Aquele Oxalá guerreiro, né? Proativo e tudo mais. E com Oxaguian, Yansan aprendeu a manejar o escudo. Veja que coisa interessante. Então ela aprendeu a se defender dos inimigos, a se defender das situações da vida. Então, com a espada ela atacava, com o escudo ela se defendia. Que coisa interessante, né? Depois ela deixou o Shagyan, né? E foi se relacionar com o Exu, com o Exu. E com o Exu ela aprendeu a arte da magia, né? Que Exu é o grande mago, né? Exu é o grande conhecedor de todos os segredos do universo e de toda a arte da magia, e aprendeu a manipular o fogo. E através disso, né, por isso que até hoje Yansan está relacionado também ao fogo. Então ela tem o domínio sobre o fogo que aprendeu com Exu e também o domínio sobre a transformação. E através desse domínio ela consegue, por exemplo, se transformar em búfalo para se defender. Então, com Exu ela aprendeu essas artes e depois ela foi se relacionar com Oxóssi. E com Oxóssi nós já sabemos quem é Oxóssi, é o grande caçador. Então, com Oxóssi ela aprendeu a confeccionar o arco, né? Como construir tanto a parte da corda como a parte do arco mesmo, ali escolhendo a melhor madeira, a melhor árvore para fazer isso, como construir as flechas, né? Como preparar aquelas flechas para ir em busca da caça. Como encontrar, né, os vestígios da caça, rastrear ali os animais na mata.
Então, como encontrar essas trilhas, né, na mata e como escolher o melhor momento para realizar aquela caça. Então, Yansan aprendeu tudo isso com Oxóssi. Depois, com o filho de Oxóssi, Logum-Edé, filho de Oxóssi com Oxum, que é um grande conhecedor não só da mata, mas também dos rios, por ser filho de Oxóssi e de Oxum. Então, com ele, Yansan aprendeu a arte da pesca, exatamente, a arte da pesca, e também conhecendo toda a vegetação em volta do rio, conheceu a vida que brotava em torno do rio e dentro do rio. Se tornou uma grande conhecedora dos rios também. Então, Yansan, depois disso, se relacionou com Obaluayê, e nós sabemos que Obaluayê que tem domínio sobre o mundo dos mortos, né? o pós-vida. Então, Yansan passa também a ter acesso a esse mundo, ao mundo dos mortos. Até existe uma lenda que conta bem esse mito, né? De como Yansan recebe de Obaluayê essa função, né, de levar os espíritos, né, humanos desencarnados até o mundo dos espíritos, né, o mundo espiritual ou o mundo dos mortos, né? Nós sabemos que a morte não existe, mas é uma forma que foi colocada no mito. Então, em outra oportunidade, eu vou contar esse mito também para vocês. Mas então Yansan aprende com Baluayê. E por último, é claro, né, ela se encantou com Xangô e com ele viveu até o final de sua etapa na Terra, até se tornarem orixás definitivamente. Tem um outro mito que conta essa história, mas com Xangô ela aprendeu a manejar o raio, né? a organizar um reino, né? Aprendeu efetivamente a ser rainha, né? Nós sabemos que Xangô é o grande rei, então aprendeu a ser rainha junto com Xangô, a ser uma líder, né? E, é claro, aprendeu sobre a justiça. Aprendeu a como ser justo, não só justa, né? Mas como analisar os casos que chegavam. Porque qual é a função do rei e da rainha? É analisar os casos, né? Os acontecimentos que ocorrem no reino e ali, né, decidirem, né, se está certo, se está errado e tudo mais. Então, tem que se ter um senso de justiça muito apurado, tem que se ter um conhecimento da lei muito apurado. Então, Yansan aprende com Xangô tudo isso. Então, nós vemos, né, Yansan dominando todas as áreas, né, de praticamente todos os orixás, né, recebendo desses orixás essas informações e esses conhecimentos. E assim termina o nosso mito. Bom, e o que nós podemos compreender então desse mito? Então nós vamos perceber que Yansan aproveitou cada relacionamento que ela teve, e aqui vamos abrir um parênteses, não necessariamente precisa ser um casamento. No mito é colocado dessa forma, né? Porque era uma compreensão talvez da sociedade da época e tudo mais. Mas aqui vamos entender na nossa vida como as pessoas que nós relacionamos durante o nosso dia a dia, seja uma pessoa no trabalho, uma pessoa na família, uma pessoa na escola, uma pessoa na igreja, no templo, no terreiro, no centro espírita, uma pessoa que nós convivemos. Nós vamos criando relacionamentos e em um momento nós estamos mais próximo a uma pessoa, em outro momento nós estamos mais próximo a outro grupo de pessoas e assim é a nossa vida. Mas o mais importante que esse mito nos ensina é que nós sempre podemos aprender alguma coisa diferente com as pessoas, que nós não sabemos tudo, que nós podemos estar atentos para aprender com aqueles que sabem mais do que a gente. E como diz aquela frase, né, de que ninguém sabe tão pouco, né, que não pode ensinar, e ninguém sabe tudo que não pode aprender. Então é muito importante estarmos atentos, porque às vezes são nas pequenas coisas do dia a dia que nós podemos aprender com as pessoas. Não é apenas conhecimentos práticos que nós podemos aprender, mas muitas vezes nós podemos aprender através das atitudes. Sejam elas atitudes boas, que são exemplos que nós devemos seguir, sejam elas através de atitudes ruins. Muitas vezes nós reconhecemos, não é? Nas pessoas. Devemos evitar a crítica, devemos evitar a raiva, né, com relação a isso, mas antes devemos refletir o que eu posso trazer para a minha vida de aprendizado com essa atitude negativa que eu vi no meu irmão.
Será que eu não estou também agindo dessa mesma forma? Porque muitas vezes quando nós apontamos o dedo para o outro, né, é porque nós também agimos dessa forma às vezes. Então, nos policiarmos, observarmos se nós não estamos agindo assim também. Então, nós sempre podemos aprender com as pessoas. Devemos colocar isso em nossas mentes, em nossos corações e deixar, às vezes, o orgulho de lado. Às vezes a gente quer ser, né, aquele que conhece tudo, sabe tudo, e isso não é verdade, de forma alguma. Todos nós estamos evoluindo, crescendo, e vamos voltar ainda aí muitas vezes, né, a reencarnar, a estarmos na Terra justamente para aprender. Então não percamos a oportunidade que nos é dado todos os dias, a oportunidade de aprender. Também nos mostra que muitas vezes nós precisamos passar por várias dificuldades na vida. Precisamos conhecer muitas pessoas até que a gente encontre aquela pessoa ideal para conviver com a gente em harmonia, aquela pessoa que nos conecta a ela, né? Então muitas pessoas às vezes ficam decepcionadas, né, que não conseguem um companheiro ou uma companheira, e muitas vezes todos os relacionamentos que entram acabam dando errado. Mas vamos perceber o seguinte: todas as características que Yansan, através dos seus relacionamentos amorosos, foi adquirindo, foram importantes lá no final para ela se harmonizar com Xangô. Porque nós vamos ver que Xangô aprecia Yansan justamente as suas características guerreiras, que ela aprendeu com Ogum e com Oxaguian, a sua característica de domínio do fogo, né, que mais tarde ela foi aprender com Xangô, o domínio do raio. Então ela aprendeu isso com Exu, né? A sua capacidade, né, de poder caçar, de poder pescar, ou seja, a sua capacidade de se virar sozinha, né, que ela aprendeu com Oxóssi e com Logum Edé, tá certo? E a sua capacidade de ver o pós-vida, de compreender, né, o mundo dos mortos com o Baluaê. Então, Xangô admirou todas essas características com Yansan que ela adquiriu ao longo da vida. Então, muitas vezes, para nós encontrarmos a pessoa ideal, nós primeiro precisamos passar por experiências que vão nos deixando maduro o suficiente para que quando nós encontramos essa pessoa, haja uma harmonia, haja um equilíbrio, né? Xangô representa tanto essa coisa do equilíbrio, da harmonia, né? Então, esse casal, quando a gente fala dele, a gente fala dele sempre trazendo a ideia do equilíbrio, da harmonia, né? Do entendimento, né? Dessas duas partes que se complementam. Então, veja que interessante. Então, nunca devemos estar desanimados e sempre estar aprendendo. E no momento certo, sempre as forças da natureza, as forças divinas agem e nós somos abençoados sempre. Axé a todos, até o próximo mito. Que assim seja.